Glória a Deus. A graça e a paz, irmãos, em nome de Jesus. Que você tenha uma tarde abençoada, guardada, debaixo das asas do Senhor. Amém? Eu gostaria de compartilhar uma palavra com você, que ela está lá em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 4. Eu gosto muito do Velho Testamento. Homens de Deus que ouviam a voz do Senhor, ali muitas vezes diretamente a eles, e obedeciam, faziam aquilo exatamente que Deus mandava. Profeta naquela época era a boca de Deus na terra. Então as pessoas, elas respeitavam muito a palavra do profeta, porque sabiam que Deus havia dado a direção, Deus havia falado exatamente o que era para ser transmitido. E esses homens aqui, no caso aqui de Eliseu, ele viveu coisas extraordinárias em Deus. Ele foi, depois de Jesus, o homem que mais realizou milagre na terra. Porque era um homem extremamente usado por Deus, um homem totalmente aberto a obedecer, a servir ao Senhor. E aqui nessa passagem que nós vamos meditar hoje, a partir do versículo 38, fala de um episódio aonde o alimento que foi colocado ali na escola ali de profetas, aonde haviam jovens profetas que estavam ali estudando a palavra com Eliseu, seguindo Eliseu, foi ali colocado um alimento impróprio para consumo. Mas eles foram ali libertos, foram livres do mal ali, de um envenenamento, graças a Deus, graças a um homem que era obediente ao Senhor, a um homem que era um homem de Deus e usou ali de sabedoria e salvou a vida desses homens. Então, eu gostaria que você abrisse comigo 2 Reis, capítulo 4. Oi, boa tarde, Sayonara. Boa tarde, irmã. Diz assim, olha, a partir do 38. Depois Eliseu voltou a Gilgal. Neste tempo, a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: põe o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou algum de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-o em pedaços e colocou-os no caldeirão ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram: Homem de Deus, a morte na panela! E não puderam mais tomar. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. São poucos versículos que nos dizem muitas coisas. A palavra de Deus, ela é rica. A palavra de Deus, ela se renova. Ela não muda. A palavra de Deus, ela é imutável, mas ela se renova. Cada vez que você lê, cada vez que você se alimenta dela, algo novo te enche. Algo novo permanece no seu coração para que você possa gerar frutos através da palavra de Deus. E essa palavra aqui, ela nos traz muitas coisas que vivemos hoje nos nossos dias. Sobre o alimento. Que tipo de alimento que tem entrado dentro do seu coração? Nós falamos hoje, se fala tanto numa alimentação saudável. Hoje as pessoas procuram tantos meios para se alimentarem melhor, porque o que tem aí industrializado está cada vez mais envenenado, cada vez nos fazendo mal. Então hoje as pessoas estão aí procurando alimentos livres, de pesticidas, alimentos orgânicos, alimentos saudáveis, sem glúten, sem lactose. Mas além do alimento físico, que nós temos que estar saudáveis,
nós temos que nos preocupar também com o alimento espiritual. O que tem entrado? O que você tem se alimentado? O que tem te preenchido? O que tem saciado a sua fome? Aqui, nessa época, nesse contexto aqui, o povo, ele estava faminto. A fome havia tomado conta ali daquela terra. Então, quando Eliseu ele volta para Gilgal, ali os discípulos dos profetas, eles estavam todos ali reunidos e muito famintos. Todos estavam passando fome. O povo estava desesperado para comer qualquer coisa. Porque a fome não é assim. Você vai no mercado com fome, você gasta muito mais. Porque você vai querendo comer qualquer coisa, você vai pegando coisas que você não precisa. Boa tarde, Benê. E vai pegando. Você tá com fome, você quer de alguma forma saciar. E você já abre um salgadinho no caminho, já vai comendo salgadinho, come um bombom. Porque você tá com fome. Você precisa suprir aquilo que está fazendo falta. E esses homens aqui, eles estavam com muita fome. Eles queriam algo que pudesse saciar a fome deles. E nós vemos que o ser humano, ele é capaz de qualquer coisa quando ele está com fome. O ser humano com fome, essas pessoas que estão aí dias, estão morrendo de fome, elas são capazes de roubar a comida. Quantas vezes nós já vimos reportagem na televisão de pessoas que entram em supermercado e roubam uma fruta, roubam um pedaço de carne ali que está na geladeira para alimentar sua família que está faminta. Outros, quantas vezes a cena mais triste que é você ver uma pessoa revirando lixo para comer. Porque ela quer comer qualquer coisa. Ela está faminta, ela é capaz até de matar por fome. Há muitos anos atrás, não me recordo qual ano, mas quando eu fazia a faculdade, nós tivemos que ler um livro de um avião que caiu nas geleiras ali e ficaram sem comunicação. E chegou um ponto que eles estavam tão famintos, que um foi se alimentando do outro, um foi comendo o outro. Aqueles que estavam mortos, que sofreram ali o acidente, não conseguiram sobreviver, e aquela carne ali estava no gelo, ela estava sendo ali conservada de uma certa forma no gelo. Aqueles homens famintos começaram a comer a carne humana. Porque quando você está com fome, faminto, qualquer coisa que vier na tua frente está bom. E esse é o grande perigo. Esse é o grande perigo. Porque a fome espiritual te faz a comer qualquer coisa, a buscar qualquer coisa. A fome espiritual, ela vai levar você a uma cegueira espiritual, porque você quer de alguma forma ser suprido, você quer de alguma forma estar preenchido. E aí é onde você corre o risco de qualquer coisa que falarem para você, qualquer coisa que ensinarem a você, você vai aceitar. Porque você quer ser suprido. Aqui nesta passagem, nós lemos que os homens ali estavam reunidos com Eliseu. Esses homens que estavam reunidos com Eliseu, eles também eram profetas. Eram servos de Eliseu, que estavam ali numa escola. Eliseu tinha uma escola de profetas. E esses homens eram profetas. E Eliseu vê que eles estão com muita fome. E de nada ia adiantar enquanto aqueles homens não fossem alimentados. Nada adiantava fazer enquanto não fosse alimentado. Então o que ele fala? Olha, vão colocando aí fogo na panela, vão esquentando aí a panela. Boa tarde, Tati. Enquanto isso, outros vão buscar alimento. Mas aqui o interessante que eu acho de Eliseu, e isso serve muito para mim e para você, que Eliseu estava mandando colocar o caldeirão no fogo sem ter a possibilidade de ter ou não alimento. Porque eles estavam ali numa terra aonde havia fome.
Mas Eliseu não era um homem que vivia por circunstância. Mas Eliseu era um homem de fé. Os olhos de Eliseu eram de fé. Assim como tem que ser os nossos, irmãos. Muitas vezes nós estamos vivendo pelas circunstâncias ao nosso redor. Muitas vezes você se encontra desesperado, sem ter o que fazer, porque o que está ao teu redor é desesperador. O que está ao teu redor, há escassez. O que você está vivendo, nada te preenche. Você está se sentindo consumido pelos problemas, pelas dores, pelas aflições. Mas quando ele diz para alguns daqueles homens colocar fogo no caldeirão, é porque havia esperança. E essa esperança tem que estar dentro do seu coração, dentro do meu coração. Não somos um povo movido pelo que vemos, mas nós somos um povo que temos que viver, ser movidos por aquilo que nós cremos. E nós cremos num Deus que é o Deus do impossível. Nós cremos num Deus que Ele pode todas as coisas. Ele é um Deus de milagre, Ele é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje e por toda a eternidade. Então não há nada que Deus não possa fazer na tua vida. Não há nada. Mas como que você tem reagido a tudo que está acontecendo ao teu redor? Será que como o Eliseu, você tem colocado fogo no caldeirão? Será que você tem procurado o fogo de Deus para te aquecer, para te preencher, para te encher até o ponto de transbordar? Você tem buscado se alimentar do Espírito Santo de Deus? Mesmo que ao teu redor há uma escassez espiritual, mesmo que ao teu redor não há esperança, este homem aqui manda colocar fogo no caldeirão, enquanto eles foram buscar alimento. Não tinha sopa, mas já tinha fogo. Às vezes o que você está esperando de Deus, você ainda não conquistou. Mas que haja dentro de você a fé o suficiente para esperar e confiar, porque Deus vai fazer. Deus vai fazer na tua vida. Basta você já ir preparando. Já vai preparando o que você pode, o que está ao teu alcance. O que é possível para você fazer? O que era possível nessa circunstância? Era colocar água e colocar fogo no caldeirão. Isso é o que era possível. O impossível eles iriam procurar num lugar onde havia escassez de alimento, aonde as pessoas estavam com fome. Eles não estavam indo num supermercado, nem numa horta, eles estavam indo procurar alimento numa terra que não tinha nada. Mas havia fé, mas havia esperança. Então faça a tua parte, irmão. Faça a tua parte, faça o que você pode, porque Deus vai fazer na tua vida o que você não pode. Amém? Deus ele vai fazer o que você não pode fazer. Então acalma teu coração. Acalma a sua ansiedade. Coloca freio aí nos teus pensamentos acelerados. E faça o que está ao teu alcance. Deus vai fazer o resto. E aí o que aconteceu? Um desses homens que eles eram servos, eles eram seguidores de Eliseu. Não era um homem leigo. Ele foi no campo. E aí aqui diz que ele encontrou uma trepadeira. Alguns estudiosos dizem que essa trepadeira ela tinha uma flor muito bonita, uma flor atraente. E o fruto dela pareciam como pepinos. Só que eles eram manchados. O que fazia a diferença entre um pepino saudável e a espécie de um pepino venenoso. Então ele foi atraído. Ele foi atraído ali. Pela beleza, talvez aquela trepadeira estivesse cheia desses frutos, cheia de flores, verde. E quando você está com fome, você enxerga qualquer coisa. Lembra daqueles desenhos? Tinha um desenho quando era criança, muito tempo atrás, desenho do Pica-Pau, que uma certa vez lá, ele estava com fome, ele estava
num barco lá com o seu Leôncio lá, e aí ele olha pro seu Leôncio, a barriga dele tá roncando, ele olha pro seu Leôncio, vê um frango assado. Então a fome, a cegueira espiritual te faz enxergar coisas que não são reais. A cegueira espiritual faz com que você seja atraído ao engano. Porque você começa a idealizar coisas que vêm de você e não coisas que vêm de Deus. E tudo aquilo que vem, que é projetado através do nosso coração, através da nossa carne, certamente não dará certo. Porque nós somos pecadores e somos imperfeitos. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos vendo, ouvindo, falando, aprendendo, para não sermos enganados por frutos envenenados. E aí ele olha lá, vê aquele monte de fruto ali, pega tudo que ele consegue pegar, coloca ali no manto dele, faz como se fosse uma bolsinha e volta lá. Chega lá, já corta aquilo tudo e coloca no caldeirão. Ninguém que estava ali fazendo esse alimento se atentou a isso. Todos ali estavam com a mesma falta de discernimento. Todos aqueles estavam pegando de um fruto para se alimentar, sem verificar se aquele fruto era bom ou não. Que fruto que era? Qual que é o nome dele? Se está num tempo de escassez e de repente você tem um fruto ali em abundância, tem alguma coisa errada. Fruto que passarinho não come, veneno. Mas isso tudo não foram ali querer saber se era bom ou não. Simplesmente foram atraídos pela aparência e já cortaram tudo ali e fizeram a escolha errada, porque a falta de discernimento nos leva a tomarmos atitudes erradas. Por isso nós temos que tomar muito cuidado. Por isso que é essencial você ter relacionamento verdadeiro com o Senhor, para que nada possa te influenciar, para que nenhuma palavra de heresia, que hoje tanto se ouve heresia, venha contaminar o teu coração, venha te influenciar. Hoje o que mais tem, irmãos, na internet, você pode achar de tudo. Tem palavra de tudo quanto é jeito. Tudo. Tem filosofia, tem inovações, tem modernismos que estão envenenados. Palavras distorcidas, palavras reformadoras, querendo reformar a Bíblia, querendo mudar a Bíblia. Coisas que estão levando as pessoas ao envenenamento, à morte espiritual. Primeiro vem a cegueira, depois vem a morte espiritual. Quantos estão morrendo espiritualmente? Porque estão procurando fontes erradas, porque estão querendo qualquer coisa, aceitando qualquer coisa sem ter responsabilidade nenhuma, sem ter que ter compromisso algum. Estão se alimentando de tudo, sem se preocupar se a fonte é Deus, se a fonte vem da palavra de Deus. Tem lugar que não precisa nem levar a Bíblia, porque não se lê a Bíblia. E aquilo que você está ouvindo, será que é verdadeiro? Aquilo que você está assistindo, será que vem realmente da palavra de Deus ou vem da palavra de homem? Porque a palavra de Deus fala que pode o céu e a terra passar, mas a palavra de Deus, ela vai permanecer para todo sempre. Ela nunca vai mudar. Geração pode mudar, reformas na sociedade podem acontecer, mas a palavra de Deus, ela é imutável. Ela é imutável. E nós temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos aí nos tempos finais. E nos tempos finais, muitos serão enganados, porque não querem ouvir a palavra verdadeira. Paulo fala que muitos estariam com comichão nos ouvidos, porque eles não iam querer ouvir a verdade. Porque vão estar preocupados
consigo mesmo, com as coisas do mundo, ansiosos em querer tudo, em fazer tudo, aquilo que agrada o coração, e estão totalmente contra, voltados do lado oposto de Deus. Mas por quê? Há uma influência, há um alimento sendo oferecido. E aquele que não tem discernimento, aquele que não tem sabedoria, porque a sabedoria ela é dada por Deus, a sabedoria não vem de nós, nem através de conhecimento algum humano. A falta de sabedoria e discernimento leva o homem à ruína, leva o homem ao envenenamento espiritual, como consequência à morte espiritual. Se você puder abrir lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, Paulo estava falando da divisão da igreja. Versículo 1 diz assim: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Olha que forte. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Aí ele faz assim a pergunta: pois quando alguém diz, eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Paulo regou, mas Deus é quem faz crescer. Então Paulo está dizendo aqui que as pessoas naquela época ali em Coríntios estavam se dividindo, porque elas estavam com comportamentos mundanos, elas estavam sendo influenciadas. Tudo aquilo que Paulo tinha levado e ensinado para eles, ali para os coríntios, eles estavam sendo novamente influenciados e deixando as coisas de Deus, voltando às velhas práticas. E aí Paulo vem e exorta ao povo, porque eles estavam agindo como crianças, imaturos na fé, sem responsabilidade, sem querer ter compromisso, agindo como crianças inocentes que são aí totalmente enganadas, comendo qualquer alimento, recebendo alimento e aceitando de uma forma natural, sem questionar, sem querer saber se é verdade ou não, simplesmente vai aceitando porque não tem nenhum discernimento. Muitas vezes as pessoas aceitam qualquer coisa porque elas não têm paciência e confiança em Deus e esperar o tempo perfeito de Deus. Então elas vão atropelando tudo, vão metendo os pés pelas mãos, vão tomando atitudes que vêm do coração, que vêm da carne, e se afastam dos propósitos de Deus, se afastam daquilo que Deus espera de cada um, e são envenenados porque estão fracos na fé. E aquele que está fraco na fé, ele acredita em qualquer coisa. Tudo tá bom. Ah, é assim? Ah, tá bom. Ah, se você está falando que eu tenho que fazer assim, sabe, a Maria vai com as outras? Aquela pessoa que é completamente influenciada, assim como Tiago disse, o homem de ânimo dobre, que é levado pela onda, oscila como a onda, porque é fraco. É imaturo, não tem discernimento espiritual, porque não tem relacionamento com o Senhor, não tem intimidade com Deus, tem uma vida superficial com Ele, uma vida rasa, vive na religiosidade. E a religiosidade vai te levar à cegueira. Por quê? Você só está fazendo ali o que todo mundo faz, o que é esperado dentro de certas quatro paredes ali. Aquilo que aquela placa está pregando, você vai lá e faz, sem saber se aquilo Deus está esperando que você faça.
Mas não, tem que ir no domingo, na igreja. Por quê? Por quê? Ah, porque tem que ir. Porque senão vão ficar vindo atrás de mim, perguntando por que eu não fui, o que está acontecendo na minha vida. Ah, então eu vou só para não ficar me enchendo as paciências. Não vai na igreja para adorar a Deus, porque está indo buscá-lo na casa dele. E ele é tudo. Não conseguimos viver sem ele. Mas tem muitas pessoas que estão preocupadas nas aparências. Em mostrar que está fazendo, em mostrar que está indo. Mas Deus, ele busca por verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E Deus nos conhece no mais profundo do nosso ser. Deus esquadrinha o nosso coração. Como enganar a Deus? Impossível enganar a Deus. Impossível. Mas nós somos enganados por homens. Nós somos enganados. Quando não temos o discernimento daquilo que é certo e daquilo que é errado. Hoje nós vemos aí as pessoas vivendo como ovelhas sem pastor, perdidas no aprisco. É a ovelha pulando ali a cerquinha, é a ovelha caindo no riacho, é a ovelha comendo grama seca, é a ovelha querendo qualquer coisa, porque está perdida, sem direção, não quer obedecer, não quer renunciar, não quer abrir mão do eu, não quer. Ah, se Deus me quiser do jeito que eu tô, eu vou. Senão, não vou para a igreja. Aí levantam aí igrejas que Deus aceita todo mundo do jeito que a pessoa é e ela não precisa mudar. Por quê? Porque essas pessoas, esses líderes querem igrejas cheias, cadeiras ali transbordando dentro de templos, de salões, de igrejas. Querem aí levantar movimentos que são heresia, falta de respeito com o Senhor, envergonhando o evangelho. E muitos já conheceram a verdade. Muitos já entregaram sua vida ao Senhor. E num dia, quando entregou a vida ao Senhor, seu nome foi escrito no livro da vida. Não esqueça, irmão, que do mesmo jeito que ele é escrito, ele é apagado do livro da vida. E tem muita gente brincando de crente. Tem muita gente brincando com a palavra de Deus, usando a palavra de Deus para benefício próprio, usando a palavra de Deus para ser conveniente. Nós temos que tomar cuidado que nem toda palavra que é pregada, ela vem da palavra de Deus. Porque as pessoas não estão preocupadas em confrontar a palavra com a Bíblia, para ver se aquilo que a pessoa está falando é um monte de lorota, ou se realmente ela está pregando a palavra de Deus. Acha bonito o jeito que prega. Ai, fulano prega tão bonito, ai, sinto tanta paz. Nossa, eu gosto tanto do fulano, ele é tão divertido, sei lá. Tem muita gente brincando, fazendo show com a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem que ser levada a sério, porque ela é o único caminho. Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, não há outro. Não há outro. Ele é o grande eu sou da nossa vida. Ele é a videira verdadeira. Ele é a água que sacia a nossa sede. Ele é o caminho. Então nós não podemos nos desviar desse caminho. Não podemos ficar oscilando no meio do caminho. Uma hora está aqui, outra hora está ali. Nós temos que andar com Jesus. Viver a palavra de Deus. Então, irmão, não ouça qualquer coisa. Não queira se alimentar de qualquer coisa. Saiba de uma coisa, que o tamanho do teu vazio, que você tanto busca ser preenchido, é o tamanho da grandeza do Senhor.
porque nós somos dele. O nosso coração é dele e o dele é nosso, então há um encaixe perfeito. Não tem nada externo que vai poder te suprir. Então não queira se alimentar de qualquer coisa. Eu busquei tantos lugares. Ontem eu estava conversando com o irmão. Eu busquei tantos lugares. Tantos. Eu já fui em tantos lugares. Que se eu falasse aqui ia dar até rolo. Já fui em tanta coisa. Participei de tanta coisa. E nada daquilo preenchia, saciava a minha fome. Eu queria Deus. Eu sempre quis Deus. E eu sei que o que você quer também é Deus. Mas às vezes nós estamos nos alimentando de coisas que parece que nós somos um saco furado. Aquilo não vai te suprir, aquilo não vai te encher. Porque somente o alimento que vem de Deus é que mata a nossa fome. Somente a água que flui do trono do céu, somente ela que vai saciar a nossa sede. Jesus fala para a samaritana, se você soubesse quem está pedindo água e oferecendo água para você, você iria querer beber desta água. Porque essa água, ela é eterna, ela nunca vai acabar. Você nunca mais vai ter sede. Mas às vezes estamos procurando outros alimentos que sempre geram em nós mais fome. E aí você vai se enfiando cada vez mais, querendo se alimentar mais, gerando cada vez mais a cegueira espiritual. E quando você está em Deus, você está se alimentando da palavra de Deus, que ela é verdadeira e é eterna. Quanto mais você tem dela, mais você quer da palavra de Deus. E você não vai aceitar nada que não venha dela. Porque é somente ela que vai poder te suprir. Entende? É somente a palavra de Deus. E por isso que é tão importante, é essencial nós termos um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Ter totalmente comunhão com Ele. Porque quando você tem relacionamento com Ele, você sabe que aquilo que está sendo oferecido para você é bom ou é ruim. Porque você conhece a verdade. Você conhece a palavra de Deus. Você medita nela dia e noite. Então você sabe que, peraí, aquilo que ele está falando não está na Bíblia. Ah, isso aquilo ali é heresia. Não quero ouvir. Não aceito. Porque você conhece a verdade. Agora, se você não conhecer a verdade, qualquer palavra se torna verdadeira para você. Porque você não tem o discernimento do que é bom e do que é ruim. 1 Coríntios 5, 6 e 7 diz assim, olha: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento pode fazer toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Um pouco daquilo que é ruim, irmão, dentro do teu coração, fermenta e contamina. Uma pessoa maldosa, uma pessoa rebelde dentro de uma igreja, ela contamina uma comunidade inteira. Uma laranja podre estraga as demais da fruteira. Então nós temos que tomar muito cuidado para não sermos influenciados. E não influenciarmos negativamente o outro, não contaminarmos o outro. Tem pessoa que abre a boca, só sai veneno. E por onde ela passa, ela vai envenenando, ela vai contaminando. Tem gente que ela é perita em falar mal de igreja, em falar mal dos membros.
em falar mal de pastor, de pastora. Ela gosta do que é errado, ela gosta de contaminar, ela gosta de estragar, ela gosta de fermentar no meio. E Paulo está dizendo aqui, toma cuidado, porque o orgulho de vocês está envenenando todo o resto. Nós temos que tomar cuidado para não comprometer a panela toda. Veja que havia um caldeirão ali, sendo fervido, sendo preparado. E aquele alimento que ele colocou ali, envenenado, estragou toda a sopa. Então toma cuidado, porque uma palavra errada no teu coração pode vir com uma bomba atômica e minar tua fé, estragar seu relacionamento com Deus. E o diabo está usando de todos os recursos. Ele está usando de todas as ferramentas para vir de uma forma sublime, para vir de uma forma indireta, para trazer contaminação na igreja do Senhor, querendo contaminar a noiva, querendo destruir a noiva. Toma cuidado com quem você está se relacionando, com quem está fazendo parte da tua vida. Provérbios 24:3 fala que com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Então nós temos que pedir a Deus sabedoria. Peça a Deus essa tarde sabedoria. Deus, me dê sabedoria. Vou tomar uma atitude. Ora a Deus, Deus me mostra se eu tenho que fazer ou não. Deus me dá discernimento nessa situação, se é boa ou não é boa, se eu tenho que ir, se eu não tenho que ir. Mas obedeça. Não adianta Deus mostrar, não adianta Deus falar e nós não obedecermos, nós não ouvirmos, deixar com que a palavra ela entre dentro de nós e que gere dentro de nós obediência para nós agirmos de acordo com o que o Senhor espera de nós. Senão de nada adianta. E aí o que aconteceu aqui? Fizeram ali a sopa, estavam ali todos se alimentando. De repente, alguém gritou: morte na panela. Alguém ali percebeu que aquela comida que estava sendo servida a todos, inclusive a Eliseu, estava envenenada. E ele grita ali e todos param. Esses homens que gritaram, que alertaram, eles evitaram que todos ali fossem envenenados, que todos morressem. Porque esse alimento ele trazia uma intoxicação alimentar tão forte, causando uma desidratação tão severa. E naquela época não havia soro, não havia remédios, que a pessoa era levada à morte. Mas quando uma pessoa alertou, sinalizou, alguém aqui teve discernimento, alguém aqui agiu com sabedoria, e ele gritou para que todos ouvissem. E o nosso papel nessa terra é proclamarmos o reino do Senhor, é abrirmos a nossa boca e mostrarmos o caminho, levarmos a verdade para as pessoas. É isso que Deus espera de nós, que nós possamos fazer com que vidas sejam salvas, que as pessoas não sejam ceifadas, não sejam mortas, mas que elas possam viver por toda a eternidade. Mas nós temos que abrir a nossa boca e alertar dos perigos, alertar do que o mundo tem aí aprontado, das armadilhas. Deus espera isso de nós. Que nós sejamos sinalizadores, que nós somos o sal dessa terra. Nós temos que fazer a diferença nesse mundo. Nós não estamos aqui para agradar homem, não estamos aqui para nos misturar, nós estamos aqui para levar mais pessoas, para que todo joelho se dobre, toda língua confesse. Nós estamos aqui para que todos sejam salvos.
E Deus quer usar a tua vida. Deus quer usar a tua vida para você levar o evangelho de Cristo Jesus por onde você for. Que você esteja disposto, que você tenha discernimento, que você tenha relacionamento verdadeiro com o Senhor ao tal ponto de você poder discernir o que é certo e errado e mostrar para as pessoas o que é certo. E nem não ir com elas para o errado, não ser levado pela onda. Mas que você tire a pessoa do engano. Para que você abra os olhos daquele que está cego. E que essa pessoa conheça o único e verdadeiro Senhor da vida dela. O único Salvador, o único que realmente pode fazer o impossível na vida dela. E veja que quando Eliseu ele ouve que havia ali morte na panela, o que ele faz aqui? Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam-se todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Eliseu coloca a farinha e a sopa fica boa para consumo. Deus, ele pode transformar a morte em vida. Deus pode transformar a cegueira espiritual na visão aberta. Deus é aquele que faz cair as escamas dos olhos. Deus é aquele que transforma a doença em cura, o impossível no possível. Ele é Deus. E quando nós colocamos Deus na nossa vida, na circunstância, Ele muda. Ele tira todo o veneno, Ele quebra todo engano, Ele quebra toda palavra falsa. Toda heresia cai por terra. Porque nada nem ninguém tem poder maior do que o nosso Deus. Então coloca Deus em tudo na tua vida. Em tudo leva para Deus. Em tudo ore a Deus. Busque a resposta em Deus. Eu buscava resposta no meu passado em tudo quanto era lugar, até pagava. Eu pagava para ouvir respostas. Eu ia lá em cartomante, lia búzios, lia baralho, em tudo quanto era lugar. E eu pagava para isso, para ter a resposta. A resposta na tua vida está aqui, ó. Aqui está a resposta. A resposta para todas as tuas perguntas está na palavra de Deus. As respostas para tudo que você tem vivido, o caminho que você tem buscado, está no Senhor. É nele. Não é em homem. Não é em homem. É em Deus. Porque Deus não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir, irmão. Então não vai buscar resposta em outro. Ai, mas está demorando muito. Ai, mas eu vou buscar outro atalho, outro caminho. Espera nele. Espera em Deus. Não queira queimar etapa, não queira pular processos. Viva cada dia o seu próprio mal. Espera nele, confia nele, ele vai fazer. Ele vai fazer tudo o que tiver que fazer, ele não vai deixar na tua vida nada pendente. Deus não deixa a ponta solta. Deus não deixa pingo sem ir. Ele faz tudo o que tem que fazer. Tudo. Então confia nele. Espera nele. Espera nele. Deus, ele é antídoto para qualquer veneno. Ele é remédio para qualquer dor. Ele sara. Ele sara as nossas dores, cura as nossas feridas, endireita as nossas veredas. Ele nos leva a lugares de descanso, de alimento, de refrigério. Ele é Deus. Amém? Ele é Deus. Deus é contigo. Amém? Creia. E para encerrar, Hebreus 4:12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Aleluia. E mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração.
Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. É para Deus que você tem que prestar conta. É a Deus que você tem que servir. É a palavra dele que você tem que buscar, viver, obedecer. Amar a palavra de Deus mais que tudo na tua vida. Viver com alegria, sabendo que ele está cuidando, sabendo que ele está fazendo. Não é se alimentar de qualquer coisa para resolver logo o teu problema. Não busque alimento fora. Busque alimento que vai saciar a tua alma, preencher o teu espírito na palavra de Deus. Não corra risco de ser envenenado, enganado, persuadido por palavras de homens, irmãos, doutrinas de homens, modismos, tendências. Não busque isso. Não seja enganado. Não seja enganado. Amém? Que Deus possa derramar sobre cada um de nós discernimento de espírito. Que Deus possa derramar sobre cada um de nós sabedoria. Peça sabedoria, porque é dom de Deus, Ele que dá. Peça a Deus sabedoria. Deus vai começar a abrir seus olhos, você vai começar a ver coisas que você nunca viu. Deus vai começar a revelar coisas para você, te mostrar o caminho, mostrar aquilo que até hoje era engano na tua vida. Deus vai começar a revelar. E quando Ele começar a revelar, obedeça. Às vezes nós pedimos assim: Deus, fala comigo, me dá a resposta, fala comigo, se manifesta, Deus, de alguma forma. Aí quando Ele faz, mas eu não queria assim, nossa, eu não queria que fosse isso que estivesse acontecendo comigo. Deus é perfeito em tudo que Ele faz na tua vida. Os planos dele nunca são frustrados. Então confia nos planos do Senhor. Amém? Confia. Não mude de caminho. Não mude de pensamento. Não seja aí uma Maria vai com as outras. Mas que você esteja aí firmado na rocha, que é Cristo Jesus. Que nada nem ninguém possa te abalar. Que você não seja levado pelo vento, pelas vãs filosofias, nem pelas heresias, em nome de Jesus. Mas que você esteja cada dia mais firmado na palavra, cada dia mais se alimentando da palavra. Leia a palavra. Leia a palavra de Deus. A gente perde tanto tempo na internet e deixamos de nos alimentar do alimento sólido, do alimento que nos enche de verdade, ao ponto de nós transbordarmos. Amém? Vamos orar então, nessa hora, que você possa aí entregar o seu coração a Ele, dizer tantas coisas que você tem sido enganada e você não tem enxergado. Às vezes você está vivendo um engano, irmão, e você nem imagina que você está vivendo um engano. E não estou falando só de igreja, não. E não estou dizendo de nenhuma placa de igreja também. Estou falando da igreja de Cristo na terra. Não estou levantando placa nenhuma e muito menos derrubando nenhuma placa. Não estou falando de nomes de placas. Estou falando da igreja do Senhor. Muitos estão sendo enganados no meio do caminho. Estão sendo aí iludidos e depois sofrem desilusões e aí se afastam do Senhor, culpando o Senhor de suas frustrações, de seus enganos, de suas perdas, mas porque estavam buscando a Deus no lugar errado. E ali havia somente fome, terra seca, terra árida. Deus, Ele vai te levar, a palavra de Deus fala que Ele vai te levar a pastos verdejantes, porque Ele é o bom pastor. E o bom pastor, Ele conduz as suas ovelhas ao melhor pasto, leva elas em segurança
para beber água, livra-la dos perigos, corrige quando precisa, carrega no colo quando se machuca, que você possa estar neste caminho. Amém? Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos, Pai, que o Senhor venha neste dia, Pai, derramar sobre nós, Deus, sabedoria e entendimento, Pai. Deus, muitas vezes, Pai, nós somos enganados, nós somos iludidos pelas coisas dessa terra, Pai, e tomamos, Senhor, atitudes erradas, falamos coisas que não convêm, temos pensamentos contrários, atitudes, Pai, que muitas vezes nos leva, Pai, a longe do Senhor. E corremos o risco, Pai, de morrermos espiritualmente. Tu és o Deus da vida. Oh Deus, derrama a vida sobre nós. Senhor, derrama a sua glória sobre cada um de nós. Nós queremos, Senhor, ser impactados, Pai, pela tua glória. Nós queremos, Deus, viver da tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos dê discernimento, nos dê um coração obediente, assim como Davi pediu, um coração obediente, pronto, um coração quebrantado, contrito, um coração humilde, que reconhece suas falhas, os seus erros, que sabe que sem o Senhor não há para onde ir, não há o que fazer. Nos dê, Senhor, este coração. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, abra os olhos daquele que não consegue enxergar. Senhor, traz clareza àquele que está no escuro, aquele que está desesperado, Deus, procurando alimento, Pai, aonde há veneno, aonde há engano. Em nome do Senhor Jesus, que os olhos sejam abertos, que haja, Senhor, discernimento de espírito, Deus, para que ninguém tropece, para que todos nós possamos, Senhor, sempre fazer a escolha certa, e a escolha certa vem de Ti, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, guarda teu povo, livra teu povo do mal, livra teu povo, Deus, da morte espiritual, Pai. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que a honra, a glória, Pai, o louvor, a adoração, seja somente para o Senhor, Pai, hoje e por toda a eternidade, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Se você ainda não entregou sua vida ao Senhor, se você ainda está vivendo aí perdido, sem pastor, que é o Jesus, que é o nosso bom pastor, se você quer entregar sua vida a Jesus nessa tarde, eu convido você a fechar seus olhos e vamos orar. Vamos orar. Irmãos, nós temos que mudar o rumo da nossa história. Não dá mais para continuar do jeito que está. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então você quer entregar sua vida a Deus nessa tarde, feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, nós entregamos, Senhor, esta vida a Ti, Deus. Senhor, que o Senhor venha, Deus, ó Deus, receber esta vida de braços abertos. Assim como o filho pródigo que estava ali, o pai esperando pelo filho, ansioso pela volta do filho. Aquele que se perdeu no caminho, aquele que não Te conhece. Senhor, que haja hoje salvação, que haja, Senhor, festa no céu em nome do Senhor Jesus. Senhor, que essa pessoa agora ela possa entregar o coração dela a Ti, Deus. Repita comigo. Pai, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Reconheço que o Senhor é o meu Senhor, único e Salvador da minha vida. Senhor, eu lhe peço que meus caminhos sejam convertidos,
Reconheço as minhas falhas, meus pecados, me arrependo de todos eles, entrego ao Senhor, entrego a minha vida totalmente ao Senhor. Que o meu nome esteja escrito hoje no nome da vida. Que eu viva, Senhor, em santidade contigo, que eu ande com o Senhor todos os dias da minha vida. Que eu faça, Senhor, a diferença nessa terra. Que eu seja usado por Senhor. E que todos os dias da minha vida sejam únicos e exclusivamente para te adorar, para te exaltar, para glorificar o teu santo nome, Deus. Em nome do Senhor Jesus, entrego tudo que sou, tudo que tenho, porque eu reconheço o amor que o Senhor tem por mim e eu quero viver todos os dias esse amor na minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus tem grandes coisas. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, em você e através de você. Amém? Que a sua vida seja dele, somente para ele, que você viva em santidade com o Senhor, tenha relacionamento verdadeiro com ele. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, sua vida, sua casa, sua família. Amém? E amanhã, às 8 horas da manhã, em nome de Jesus, estarei aqui para nós começarmos o nosso dia adorando nosso Deus. Um grande beijo para você. Fica com Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Obrigado pela companhia.